Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar aqui de um tema que muito interessa a todos os cidadãos, eu tenho certeza, né? Nós vamos falar sobre mobilidade urbana. E eu, para tratar desse tema, não vim aqui sozinha, trouxe Gabriel, jornalista aqui do BN, para me auxiliar. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Dani. Boa noite a você que está acompanhando a gente aqui no YouTube. Boa noite ao nosso entrevistado, que você já vai abordar ele melhor. Satisfação poder estar aqui no BN Autoscast. Obrigado pelo convite. Bom, o BN Autoscast coloca dentro do mundo automotivo na Bahia, né? E agora, além de colocar no mundo automotivo, vai colocar nas ruas também. Eu tenho certeza que todo mundo quer saber um pouquinho mais sobre isso. Então, a mobilidade urbana é um desafio crescente nas grandes cidades. Salvador, é claro, não é exceção, né? Trânsito, transporte público, estacionamento, segurança, nós vamos abordar tudo isso hoje. E a gente precisa de alguém que saiba do assunto. O nosso prefeito Bruno Reis foi muito assertivo e agora, no iniciozinho desse mês, aí fez a contratação. Nós temos, então, aqui com a gente o especialista Pablo Souza, que foi o nome escolhido pelo nosso prefeito, né? Ele é formado em economia pela UFBA, ele tem uma vasta experiência, já atuou como gerente de transporte na FIFA, diretor de planejamento na própria CEMOB e agora ele está aqui conosco para desvendar. A gente está muito ansioso para saber quais são as novidades. Eu entendo, já falava com ele no início, que ele tem uma missão aí bastante complicada pela frente, mas nós estamos aqui todos na torcida e vamos saber tudo que ele planeja hoje. Muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o convite do BN Autoscast. É um prazer tê-los aqui com a gente. Obrigado, Daniela, obrigado, Gabriel, e obrigado a BN Autos por esse convite. Maravilha. Eu dei, como te disse, uma pincelada aqui sobre quem era Pablo, mas eu queria justamente, Pablo, que tu explorasse um pouquinho, fala um pouco da tua trajetória, né? Como tu chegou até aqui e quem é Pablo Souza? Bom, eu sou um profissional que tem 17 anos aí de casa na prefeitura, né? Os 8 anos do prefeito ACM Neto. Eu estive aí fazendo a Copa das Confederações na área de transporte, fiz também o sorteio da Copa do Mundo e a Copa do Mundo em Salvador, fiz em São Paulo e fiz em Brasília, sempre nessa área de mobilidade. Também tive a oportunidade de trabalhar aí no Carnaval, né, no Expresso Salvador. O Expresso é um dos legados que a prefeitura constituiu a partir dessa Copa do Mundo e de tudo que a gente fez aqui em termos de legado mesmo na área de transporte, criar os pontos de encontro nos shoppings, nas áreas da cidade, para que as pessoas não vão apenas com seu veículo particular, né? Isso desafoga muito a mobilidade nesse sentido. Sim. Depois eu passei um período no Rio de Janeiro, trabalhando na organização dos Jogos Olímpicos, né? E aí ajudando a cuidar de Maracanã, Maracanãzinho, Estádio Olímpico, aeroporto e das cidades de futebol, porque as Olimpíadas nós tivemos jogos no Rio de Janeiro, mas também nas 5 cidades de futebol, Salvador foi uma delas, né? E depois disso eu continuei minha trajetória, voltei à Prefeitura de Salvador na diretoria de planejamento, a convite do secretário Fabrício Miller, né, já da primeira gestão do prefeito Bruno Reis, e tivemos alguns desafios muito grandes pela frente, né, porque começamos com uma das 3 concessionárias de serviço público num contexto de pandemia, numa intervenção, né, num processo de intervenção. Essa concessionária ela não permaneceu com a sua atividade, então nós temos hoje 2 concessionárias que prestam serviço à população, a Ótima e a Plataforma, e elas absorveram as atividades da CSN, né, da antiga CSN. Então, isso foi um mega desafio. Os cobradores, motoristas passaram a ser uma espécie de funcionário público, né? A prefeitura teve que determinar um interventor. Foi um período muito difícil, a pandemia foi muito difícil para o transporte, para a mobilidade como um todo, né? E a gente conseguiu atravessar aí essa primeira fase de pandemia. E aí, no final do ano passado, eu recebi um convite para poder fazer a Copa América nos Estados Unidos. Trabalhei aí um período na cidade de Dallas, no Texas, e aí cuidando tanto da chegada aérea quanto a distribuição de todos os árbitros da competição. A gente sediou 120 árbitros em Dallas, então a gente mandava o pessoal para o jogo, recebia de volta. O presidente da Conmebol também ficou lá, e foi uma satisfação muito grande. Foi um desafio expressivo, foi um momento especial na minha carreira, e eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade. E agora o prefeito Bruno Reis me convidou, né, para retornar à prefeitura, na condição de secretário de mobilidade. Eu estava trabalhando com o governo alemão no ICLEI, numa iniciativa chamada TUMI, que é a iniciativa de eletromobilidade para as cidades brasileiras, atendendo 6 cidades, né, num projeto de cooperação. E entre essas 6 cidades a gente teve João Pessoa, Belo Horizonte, Porto Alegre, estimulando a mobilidade sustentável. E aí eu vim colaborar agora com o prefeito aí, depois de ter construído junto com ele, junto com o secretário Fabrício,
projetos importantes para a cidade, que a gente vai falar um pouco aqui, como BRT, como plano cicloviário. Que maravilha, acho que não podíamos estar melhor assistidos, né? Então ele veio preparado, já passou pelo caos, pega uma fase um pouquinho melhor e depois, já pegando a gestão que vocês também fizeram parte, fica muito mais fácil até, né? Mas eu já vou começar aqui para tirar as nossas dúvidas, né? Quais os principais problemas de mobilidade urbana enfrentados hoje aqui na nossa cidade? Olha, nós temos... O que mais te preocupa, né? Sim, nós temos alguns desafios importantes, né? Eu, como venho dessa trajetória, eu conheço esses desafios de perto, né? Além de ser de Salvador, né? Passei por essa experiência ao longo de muitos anos na própria prefeitura e conheço os desafios muito de perto. Eu diria aí que a gente tem uma demanda muito grande da população por fluidez, a gente sabe disso, né? As pessoas querem chegar cada vez mais rápido no trabalho, cada vez mais rápido pelos seus compromissos. A gente compreende, né, essa demanda, a gente sabe e enfrenta isso de uma forma muito objetiva. Então, nos últimos anos, a Prefeitura de Salvador entregou ali na região da Tancredo Neves, que é um ponto crítico, o mergulho, né, na Avenida Magalhães Neto. Do outro lado, você tem ali o viaduto do Rei Pelé, você tem todas aquelas alças de retorno que foram feitas ao longo da Avenida CM, e isso não só na Avenida CM, na Tancredo Neves, mas em diversos bairros da cidade. Então a Prefeitura tem todo o projeto de renovação de Pituaçu, né, que a gente está concluindo na região da Orla, tem a ligação Boca da Mata do Pau da Lima que foi feito, tem a obra no Matatu, então a Prefeitura ela atua em todos os bairros da cidade. E a gente conhece de perto e a gente está trabalhando para que cada vez mais a gente consiga avançar com isso, mas com a grande responsabilidade, né? Eu sempre digo que mobilidade boa, ela é boa quando é segura para todo mundo. Então a gente acompanha também todos os desafios que a gente tem de mobilidade em termos de segurança viária. Acho que segurança viária é um dos principais desafios que a gente tem de mobilidade hoje. As pessoas precisam continuar chegando nas suas residências com segurança, né? Com vida, isso é o mais importante. Então a gente acompanha com muita preocupação os acidentes, principalmente envolvendo motociclistas, né? Tanto de feridos quanto de mortos. Nós fazemos, e a Transalvador tem, em cooperação com a Bloomberg, que é daquele ex-prefeito de Nova York, né, o Michael Bloomberg, ele criou uma instituição que é muito renomada e que traz essas boas práticas para as cidades, um mapeamento de todos os sinistros envolvendo feridos ou mortos no trânsito da cidade. Então a gente tem essa mancha de calor, né, no sentido estatístico que a gente faz, e a gente acompanha e entra com intervenções para poder compatibilizar aquelas vias. E qual é a posição de Salvador em relação às outras cidades? Olha, Salvador, digamos, nos últimos 8 anos, aí na gestão do prefeito Semineto, a gente alcançou as metas da ONU antes do prazo estabelecido, que era de redução dos acidentes. Né? Então, pega os 8 anos da gestão do prefeito Semineto. Na gestão do prefeito Bruno Reis, a gente continuou essa trajetória de muito sucesso. Salvador virou referência internacional em segurança viária. E isso é muito importante para a nossa cidade. Muitas cidades vieram aqui aprender o que a gente veio construindo ao longo desse tempo. E depois houve uma política do governo federal, a gente tem incentivos fiscais para as motocicletas, então a gente viu muita gente migrando, né, para as motocicletas, o crescimento disso, e o crescimento das entregas também na pandemia, né, muita gente buscando ali uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de renda para poder complementar a renda de casa, ou ser até a própria renda principal. Sim. E isso teve um crescimento muito grande do número de motocicletas na cidade. Então, em consequência disso também, o número de feridos com motocicletas foi o número que mais subiu. A gente tem tido resultados positivos nos outros números, mas no último relatório de segurança viária, que foi do ano de 2023, que foi o ano completo, de 24 a gente ainda não fechou a divulgação do relatório, mas nós tivemos 100% de aumento, né, em feridos e mortos com motocicletas no trânsito. Então, acho que esse é um dos principais desafios que a gente precisa encarar, né, para a gente ter tanto a colaboração das empresas nessa conscientização, que a gente sabe que é importante, quanto os motociclistas. A gente observa muitas vezes a gente que circula na rua, motociclista, para poder pegar um caminho mais rápido, para poder economizar o combustível, para poder ser mais eficiente. Ele comete uma infração de trânsito, ele coloca a vida dele em risco. Então a gente precisa ser muito firme, muito atuante, para que a gente possa... investimento, de conscientização, isso, né? Gerar essa educação. Exatamente. E gerar segurança. Gabriel, tu vinha já aqui dizendo, eu estou aqui sedento, né, para saber sobre os viadutos. Sim, o secretário falava sobre os desafios, e uma das soluções apresentadas por Salvador nos últimos anos
anos. Você citava também a questão da gestão de ACM Neto nesses 8 anos, já tivemos 4 anos com Bruno Reis. É a questão dos viadutos, né? A gente teve um aumento expressivo nesses últimos anos, a construção de viadutos como soluções para esses problemas de mobilidade. Eu queria saber por que a Prefeitura de Salvador tem apostado tanto nos viadutos, e nem estou falando aqui da questão ambiental, que é questionada, da concretagem, a questão visual também, estética da cidade, mas por que a Prefeitura tem investido tanto nessa opção, e se a gente não tem outras alternativas, digamos assim, aos olhos e também para a questão ambiental mais viáveis para a gente ter aqui na nossa cidade. Foi ótima a sua colocação, Gabriel. Assim, eu observo, e como parte, né, da própria gestão do prefeito Bruno Reis no ciclo dos 4 primeiros anos, que a Prefeitura sempre tem buscado caminhar com equilíbrio nessa pauta, né? A gente sabe que do ponto de vista urbanístico, os viadutos, eles não são a solução da mais adequada, né? A gente vê muitas cidades que têm caminhado aí para poder, inclusive, ter um ciclo diferente nesse sentido, mas a gente entende que, da mesma forma, por exemplo, que a Prefeitura faz um mergulho na Avenida Tancredo Neves, você tem no Repelé o viaduto, né, que é muito mais simples aquele viaduto do que outros complexos que a gente observa na cidade, como a Rótula do Abacaxi, né, como a região ali do próprio aeroporto. Então, a gente tem esse equilíbrio. Se você observar o próprio BRT, você tem uma intervenção que é um pouco mais suavizada, com aqueles elevados que ocorrem, e embaixo você tem o retorno. Uma outra opção seria você fazer uma pista embaixo e fazer aquelas alças, como são na paralela, de retorno, o que tem um impacto urbanístico naquela região. No Itegara, você tem também um outro eixo. Você não fez esses elevados, né, você acomodou ali na via essas intervenções e você fez os retornos semaforizados. Então, você tem algumas opções para você poder caminhar. A Prefeitura ela tem apostado aí em buscar um equilíbrio dessas intervenções. Em alguns momentos, os viadutos são necessários, né? Por mais que do ponto de vista urbanístico a gente conheça os desafios no entorno disso. Né? A gente tem hoje um grande viaduto direcional que sai ali da região do Shopping da Bahia para o Detran, né? Que é uma resposta para aqueles problemas estruturais naquela região. Mas a gente sempre vai buscar estar caminhando com muito equilíbrio. Eu acho que uma das alternativas que se notabilizaram nos últimos anos na área de mobilidade foram projetos de baixo custo e de alto impacto. Então, diversas intervenções mais pontuais, né, o que se chama aí, urbanisticamente de acupuntura urbana, de você chegar e fazer ali uma alça, um viaduto. Hoje, agora, na Conselheiro Pedro Luiz, nós fizemos uma intervenção desse tipo. Então, você faz uma contagem... Hã? Rio Vermelho, né? No Rio Vermelho, isso. Você faz uma contagem de veículos, né? A gente tem uma equipe especializada que você faz toda a contagem, você faz simulação usando softwares mais modernos do mercado. Então, por exemplo, naquela região a gente verificou que a gente conseguiria ter uma faixa sentido Garibaldi e ampliar ali sentido Orla, né, tanto indo para Itapuã quanto indo para Barra. Então, a gente fez uma mudança ali no viário e isso possibilitou que tivesse uma fluidez melhor naquela região. Tem uma rua que fica próxima ali à Clínica Amo, que a gente reativou, né, aquele acesso. Então, aquilo ali facilmente foi dissolvido com baixo custo e com grande impacto na população. Então, acho que é um combinado dessas soluções, não tem uma solução que seja uma bala de prata, né? Eu acho que a gente tem que ter o cuidado na parte urbanística da cidade, sim, isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter nisso, segurança viária, como eu sempre digo, e encontrar esses equilíbrios, tá bom? Agora, secretária, eu acho que é fazendo um pouco de tudo, fazendo muito de muitas coisas, como vocês têm feito, que se encontra realmente o que vai funcionar melhor para a nossa cidade. Como tu mesmo disseste, Salvador já serviu de referência para outras cidades, que eles nos visitam para ver o que está dando certo. E aí eu queria saber a respeito do rodízio, que a gente vê muito em São Paulo, que eu acredito que seja uma solução para lá. Já se pensou no rodízio para Salvador? Tem alguma expectativa para colocar em prática? Não, nós não temos hoje nenhuma proposta de rodízio colocada, né, na cidade de Salvador. Mas a gente também observa, com muita cautela, o crescimento do número de veículos na cidade. Então, nos últimos 20 anos, a frota total de veículos de Salvador, ela saltou de 250 para 1 milhão de veículos. E os veículos que a gente observa, até quando a gente vê... É difícil, né? Só de carro 600 mil, né? A gente sabe o tamanho da caixa, né, das vias que a gente tem na nossa cidade, né, muitas estão saturadas, e o tamanho dos veículos, a gente até vê em redes sociais aquelas brincadeiras que o pessoal coloca, olha como é que era esse veículo antes e como é que é o modelo moderno. Então, não só o número de veículos teve um crescimento exponencial, mas o tamanho dos veículos cada vez maior, né? A população usando carros SUVs, etc., e até os mini pequenininhos estão passando a ser um pouquinho maiores. Então, a gente precisa ter um acompanhamento muito cauteloso disso.
a gente tem uma oportunidade aí de reforçar a descentralização econômica da cidade com a própria revisão do PDDU, né, que vai ocorrer ao longo desse mandato aí, para a gente poder fortalecer outros centros econômicos. Então, a prefeitura tem um trabalho muito forte de fortalecimento da região do comércio, da região do centro da cidade. Hoje, algumas pessoas, a gente sabe que é uma parcela muito pequena, mas tem essa possibilidade de fazer trabalho remoto com horários mais flexíveis. Então, acho que tudo isso precisa ser colocado na mesa, mas rodízio de veículos, nesse momento, não é algo que está na mesa. A gente acompanha nas férias escolares. Andar na cidade uma durante as férias, né? É uma maravilha. Agora maravilha. Começaram as aulas, vira o caos novamente. Com certeza, né? Quem sabe uma boa solução seja as ciclovias, não é, Gabriel? Pois é. Quer falar sobre as ciclovias aí. E tem tudo a ver com o que você estava falando, secretário, porque você falou aí da questão das vias saturadas. E a gente tem em Salvador, muitas vezes, vias que não são tão longas, né, que não tem tantas faixas, não são tão longas não são tão extensas assim em largura, como exemplo a Paralela, a própria Bonocô, que a gente vai falar mais para frente também da questão da faixa azul. Mas como é que a gente concilia, como é que vocês da mobilidade conciliam a necessidade de hoje ter ciclovias em praticamente todas essas vias, em questão de ter uma outra opção de transporte, um transporte saudável também, com essas faixas que são pequenas na cidade, né, para não espremer ainda mais os motoristas, que pode gerar um novo gargalo de engarrafamento, por exemplo. Como é que faz isso? Eu acho que a resposta é muito estudo, muito planejamento, né, muito trabalho técnico, e eu acho que parte também de uma consciência da população, né? Então, a gente tinha aí no início de 2013, né, eu me referi à gestão do antigo prefeito Semineto, 30 quilômetros de ciclovias, ciclofaixa, ciclorota em Salvador. Hoje, Salvador tem 300 quilômetros, é a quinta cidade, se não me engano, com maior malha cicloviária do país, né? Sim. E quando a gente fala em ciclovia, muita gente fala assim, nossa, mas você quer que eu deixe meu carro na minha casa e pegue uma bicicleta? E a minha resposta categórica é não. Não se trata apenas disso. Sim. Óbvio que algumas pessoas têm essa possibilidade na sua rotina, mas eu falo também a dar às pessoas que já circulam com a bicicleta as condições de segurança para elas poderem trafegar. Eu acho que havia uma visão no passado que a rua era exclusivamente do carro. A gente passou aí por uma hegemonia aí dos veículos particulares durante muito tempo, né? E acho que hoje as novas gerações, né, a própria sociedade com mais diálogo, ela está compreendendo que você tem que ter um equilíbrio, você tem que ter o lugar do transporte público, você tem que ter o lugar do veículo individual, você tem que ter o lugar das bicicletas, né? Hoje também a gente tem os patinetes que a gente vai falar, o pedestre, que é fundamental, né? E a caminhabilidade e o pedestre, ele tem seus requisitos também. Então, eu acho que a rua ela tem que buscar cada vez, a sociedade tem que buscar cada vez mais harmonizar isso no conceito nas suas ruas, tá? Acho que esse é um desafio. Eu gostei de ver sobre uma matéria que eu estava acompanhando agora a respeito dos patinetes, né? Sim. Então, vocês caminham para a regulamentação, estão com um piloto já em exercício desde fevereiro, é isso? Desde janeiro. Desde janeiro. Então, como será, assim, o que vocês imaginam para essa regulamentação dos patinetes? Bom, a gente tem esse projeto piloto, né, que são 90 dias aí da empresa JET, que foi a empresa que realizou esse pedido junto à prefeitura, e nós, durante esse período, temos um grupo de trabalho aí junto com a Transalvador, né, junto com a CEMOP, que é a Secretaria de Ordem Pública, a Secretaria da Fazenda também, em que nós estamos estudando algumas questões regulatórias. Dentre elas, o que a gente já pôde observar e a gente já está atuando nos dias de hoje. Primeiro, a questão de onde deixar o patinete. Você tem no aplicativo, quando você vai abrir o aplicativo, você vê um vídeo explicativo falando algumas questões de utilização. Então, a primeira questão é, o patinete é para apenas uma pessoa. A gente vê mais de uma pessoa utilizando, né? A gente tem insistido isso, inclusive com a colaboração da imprensa, para que as pessoas tenham essa conscientização. Tá? Nesse momento, a empresa é a responsável por essa fiscalização. Sobre a velocidade também, a velocidade tem um limite de 20 km por hora no equipamento. Sim. E nas zonas que são mais adensadas de pedestre, então, por exemplo, ali no Farol da Barra é 5 km. Né? Ele entra no aplicativo até uma tartaruguinha para reduzir a velocidade. Mas é uma limitação do próprio equipamento ou cabe ao usuário? É uma limitação do próprio equipamento. O equipamento ele tem a velocidade máxima de 20 e a gente orienta, né? E aí a empresa ela cumpre os 5 km em faixas que sejam mais sensíveis com os pedestres. Então, Salvador, rapidamente, ela pegou o primeiro lugar nas cidades que hoje ocupam, na cidade que hoje oferece serviço junto com essa empresa. Então, são mais de 30 cidades, isso caiu no gosto das pessoas, dos soteropolitanos, dos visitantes, e Salvador hoje é a primeira cidade de utilização desse equipamento. Com isso, a gente vai vendo os desafios naturais. Então, a pessoa vê um vídeo que orienta, como eu estava falando, da utilização correta. A gente chamou a empresa, inclusive, e determinou que a empresa tivesse uma equipe
permanente, alguns pontos que a gente já verificou nesse período de teste, para que a gente faça tanto uma orientação quanto uma repressão a esses usuários. Então, no primeiro momento, o usuário recebe uma notificação amiga, né, quando ele está usando de uma forma inadequada, às vezes com mais de uma pessoa, ou fora do local adequado também. E aí, esse usuário, quando recebe a notificação amiga, a gente verifica, né, a empresa verifica qual é o código do usuário, o cadastro dele, e faz essa anotação com uma espécie de cartão amarelo. Né? Então, olha, você neste momento é o cartão amarelo. Nesse momento de verificação de testes, você recebe um cartão amarelo. Sim. Depois, no segundo momento, né, se o usuário for verificado, a gente espera que não, a gente conta com consciência e com a colaboração das pessoas para que esse equipamento perdure na cidade, né, o usuário ele fica suspenso. Então, ele passa um período de suspensão, né, e ele fica sem poder utilizar o equipamento. Então, a gente está tomando esses cuidados. Com a evolução natural, a gente já identificou que a gente vai sinalizar pontos específicos para as pessoas poderem deixar esses patinetes. Então, da mesma forma que tem vaga de veículo, a gente vai ter vagas de patinete, mas com a característica um pouco diferente. Então, possivelmente não na via, a equipe está fazendo esses estudos de acordo com a utilização das pessoas. A gente espera entregar algo mais ordenado para a cidade. Agora, não sei se é porque é novidade, mas os números estão surpreendendo, né? A quantidade de pessoas querendo utilizar o patinete, isso é muito bacana. É muito bacana e é um transporte muito importante, principalmente numa viagem aí também de primeira e última milha. Então, eventualmente, a pessoa quer pegar um patinete para ir até o corredor de transporte público. Né? Muita gente utiliza ali, ainda está restrito a região do Porto da Barra até Jaguaribe. A gente estendeu também da Magalhães Neto até a região do Salvador Shopping. Então, muita gente utiliza para acessar os corredores de transporte. Estou torcendo que chegue na minha região também. Vai chegar, está no planejamento. Porque é muito, assim, a gente vê essa movimentação e aí o pessoal utiliza as redes sociais para fazer uma propaganda positiva até. Com certeza. Isso tem sido muito interessante. Só me permita, Dani, em relação à autonomia desses patinetes, como é que está funcionando isso, até para as estações de carregamento, deslocamento do usuário? Tá. Esses patinetes, eles têm uma bateria que é móvel. Então, a própria empresa, ela faz uma regulação e ela deixa uma margem para que não falte para o usuário. Então, o usuário, quando ele desbloqueia, ele vê o nível de bateria, ele vê a autonomia que ele pode fazer durante sua viagem e a empresa tem uma equipe permanente que circula e faz a substituição dessas baterias por baterias carregadas. Ah, maravilha. Tá bom? Agora, secretário, tu já citou aí no início, quando a gente começou a falar sobre as motos, né? E vem aí uma etapa boa, que é o carnaval, tu já vai chegar, né? Com tudo pegando fogo. Já teve o gostinho agora em 2 de fevereiro, porque eu vi uma circulação de motos imensa. E aí eu queria saber um pouquinho sobre a criação dos corredores de motos, se isso realmente vai acontecer, se já está aí breve, né? Ou vai demorar um pouquinho mais? Foi uma proposta apresentada pela Transalvador, né? Pelo superintendente Décio Martins, que é o superintendente da Transalvador, a quem eu saúdo aqui, um parceiro de trabalho da gente. O Senatran aprovou, né, essa faixa em uma operação inicial de teste e essa faixa está prevista para acontecer na Avenida Bonocô. Tá? Então, esse período inicial, e sim, vamos implementar essa faixa. A gente vai observar também o comportamento dos motociclistas nessa faixa. Né? A expectativa é garantir mais segurança às pessoas nesse uso, então a gente precisa também contar com a colaboração, né, dos motociclistas e dos motoristas de veículos particulares reforçado nesse perímetro. E aí, depois desse período de teste, a gente fazer uma avaliação e ver o comportamento, né, dessa faixa e avaliar a possibilidade de colocar em outros locais também de Salvador. Maravilha. Mas eu acho que nesse momento é com muita cautela, com muita responsabilidade, como a gente sempre trabalha. É isso. Então vamos agora aos agradecimentos, nossos queridos patrocinadores. Começando com Salvador Automóveis, os veículos diferenciados lá do Auto Shopping Itapuã. Seminovos nacionais importados, carros com garantia e procedência, né? Tudo que você procura em um só lugar, Salvador Automóveis. E também com vocês, Bahia Motors, que são os veículos exclusivos, também diferenciados, a linha de esportivos, a linha Premium. Olha, a Bahia Motors fica na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, mas eles vendem e entregam para todo o Brasil, com garantia, procedência, negócio seguro com a Bahia Motors. E Auto Shopping Itapuã, nosso parceiro aí de sempre, né? Já converso com vocês bastante sobre ele. 33 das melhores lojas de seminovos de Salvador em um só lugar. Auto Shopping Itapuã, que está completando agora mês que vem 18 anos. Então, é muito mais responsabilidade a partir de agora, né? Auto Shopping Itapuã, lá no finalzinho da Paralela, logo depois do Parque de Exposições.
Com a gente, Quanza Despachante, experiência e excelência de 30 anos já no mercado. Vá lá no Auto Shopping Itapuã, procura o Fábio, ele cuida de toda a documentação do seu veículo, viu? Com a gente, Fortes Blindagem. Fortes Blindagem hoje é sinônimo de inovação no mercado de blindagem automotiva na Bahia. Eles trouxeram uma equipe especializada, mais de 20 anos de experiência, para cuidar de tudo a respeito de blindagem. A blindadora está localizada em Lauro de Freitas e eles possuem também assistência técnica em Vilas do Atlântico. Então, assim, quer serviço de qualidade, quer excelência, compromisso com a sua segurança, procura lá, Fortes Blindagem. E com a gente, o Web Renave, integradora do sistema do Renave. A gente ainda vai falar muito sobre isso. Eles acompanham o lojista para o cadastro junto ao Detran e ao Serpa. Eles cuidam de todo o processo de forma rápida e sem burocracia. Evite problemas aí, deixar para a última hora esse cadastro no Serpa. O Renave está chegando, então procure aí a Web Renave. Com a gente, Boxcar Shopping, o centro automotivo do seu tempo. Lá o nosso amigo Cláudio e a sua equipe cuida de tudo no seu carro. Ele cuida de freio, suspensão, troca de óleo e muito mais. Funciona de domingo, dentro do shopping, no Salvador Shopping. Então é só deixar o carro lá, fazer suas compras e deixar os cuidados de Cláudio. Com a gente, Osvaldo Veículos, qualidade e bom atendimento em um só lugar. O Osvaldo tem. Ele lá compra, vende, financia e ainda está localizado nos melhores locais de Salvador, no Auto Shopping Itapuã. Tudo para o seu carro. Lá você encontra carros revisados, garantidos, todos com vistoria cautelar aprovada. Temos aqui Oficina Soluções Automotivas, oferecendo serviço de mecânica em geral. Eles têm diagnóstico via scanner, revisão preventiva, serviço de suspensão, troca de óleo, de câmbio e motor. A Oficina Soluções Automotivas fica ali em Vilas do Atlântico. Vá conhecer e descobrir tudo de melhor de atendimento para o seu carro. Então, agora eu vou deixar a Gabriel aí tirar a dúvida dele também sobre a motofaixa, né, Gabriel? Ele acabou já citando, eu queria saber mais como é que ia ser esse processo, né? Em caráter experimental ainda, na Avenida Bonocô, não me lembro exatamente a extensão desse teste, mas pensando numa eventual efetivação dessa faixa azul, né, como está se chamando, ou motofaixa, corredor de moto, como tem em São Paulo, por exemplo, as motos elas precisam andar naquele trecho, especificamente nessa faixa, elas não podem fazer nenhum tipo de conversão para outra faixa nesse período. Como é que funciona isso? Ela é uma orientação para que você circule dentro daquela faixa, mas a gente sabe que como tem várias entradas, né, várias conversões na Avenida Bonocô, que naturalmente as pessoas precisam fazer essas conversões. Então é um local dedicado para que os motociclistas encontrem ali um ambiente seguro, né, para fazer essa circulação. Então é no perímetro de toda a Avenida Bonocô. Esse é o trabalho inicial que a gente vai fazer. Beleza. E agora eu tenho uma das perguntas mais esperadas, porque quando nós falávamos, vamos receber o secretário de mobilidade, todo mundo associa ao transporte público e as perguntas aí são milhares, né? Então a gente queria saber as ações que estão sendo tomadas para melhorar a qualidade do transporte público na cidade. E assim, vamos falar um pouquinho de renovação de frota, a gente já escutou aí na mídia muita coisa, boas novidades inclusive, né? Mas então quais são as novas linhas, falar sobre integração também, que é um assunto que muito interessa toda a população. Bom, nós temos aí um desafio estipulado pelo prefeito Bruno Reis, de nesse ciclo dos 4 anos, nós renovarmos para 100% da frota com ar-condicionado. Né? Esse desafio, ele havia sido estabelecido no momento anterior, mas em função da pandemia e de toda a crise que o transporte coletivo sofreu na cidade de Salvador, né, a gente renova essa meta, né, de 100% da frota com ar-condicionado. Hoje, em Salvador, a gente tem em torno de 40% da frota com ar-condicionado, né, ou seja, 4 a cada 10 ônibus que circulam na cidade, a gente tem ar-condicionado. O prefeito anunciou recentemente uma aquisição de 390 ônibus por parte da prefeitura. Então, são 300 ônibus que nós estamos fazendo a operação de crédito junto ao BNDES e 90 ônibus junto ao Banco Mundial. Esses 90 ônibus são unidades elétricas, tá? Zero emissões, que colaboram muito também para a cidade como um todo, aí pensando na perspectiva de transporte sustentável também, né, de zerar emissões. O transporte individual ou de carga, ele é o maior emissor de gases poluentes hoje na cidade. Então a gente precisa também cada vez mais caminhar, né, com essa colaboração para
a cidade está cada vez avançando sustentabilidade e reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. Então, nós temos uma frota hoje em torno de 1.800 ônibus na cidade, 40% de ar-condicionado. A gente tem essa compra pela prefeitura, mas temos também a obrigação pelos concessionários, em torno de 170 ônibus. Nesse ano, as concessionárias irão adquirir, e a prefeitura está entrando com mais 390. Ou seja, a gente tem aí 560 ônibus no período de uns 12 meses, porque alguns devem chegar em torno de dezembro ou janeiro, a depender do mercado dos fabricantes. Vão facilitar um pouquinho a tua vida. Vão ajudar bastante a vida de todos os usuários de transporte de Salvador. A gente sabe os desafios, a gente conhece de perto os desafios. A gente tem 2 desafios muito importantes. Primeiro, a prefeitura, ao fazer essa compra, ela ajuda a quebrar um ciclo. Porque hoje todo investimento feito no transporte coletivo da cidade, ele vira tarifa. E a gente sabe que a maioria dos usuários, né, a grande maioria, tem uma renda de até 1,5 salário por mês. Né? Então a gente sabe quanto isso pesa no bolso das pessoas. A gente tem essa compreensão. Mas do outro lado, quando você tem um contrato de concessão, os investimentos que são feitos, eles são repassados para a tarifa. Sim. Então o prefeito Bruno Reis, ele acerta quando decide, né, fazer essa aquisição de ônibus. Isso aí precisa também passar por um período de ajustes na concessão, com o apoio do Ministério Público, com o apoio da Procuradoria do Município, da Agência Reguladora. Então, a gente tem essa aquisição de 560 ônibus para esse ano, o que representa aí quase 30% da frota. É a maior compra da história da cidade, e isso é muito importante. Só boas notícias. A gente sabe dos desafios, a gente sabe o quanto a pandemia impactou na frota de transporte público, acabou envelhecendo a nossa frota de transporte, mas a prefeitura está atuando muito forte nisso. A gente iniciou recentemente o serviço de BRT, que tem uma utilização muito grande. Né? O serviço de BRT ele tem um abastecimento na estação rodoviária, então os usuários que vêm do metrô, eles fazem a integração no BRT e são distribuídos aí para o corredor do Tegara e para o corredor até a Lapa. Muita gente perguntou a mim, secretário, tem um metrô até a Lapa, né? Por que o BRT? Mas a gente sabe que não é só o vetor do destino, todos os bairros que estão hoje na Avenida CM, na Avenida Vasco da Gama, aí Nordeste Amaralina, Santa Cruz, Candial, Rio Vermelho, Federação, ali a parte Brotas, Engenho Velho, Barris, todos eles são beneficiados, porque a população pode pegar naquela região e circular, não necessariamente com destino à rodoviária. Então, você pode pegar nos Barris e com destino ao Rio Vermelho. Né? Então, você tem todo um corredor sendo atendido hoje pelos ônibus mais modernos do país, que são esses ônibus da Mercedes que a gente tem de piso baixo, com ar-condicionado, num ambiente seguro das estações, em que você pode ali, né, ter um serviço mais rápido, e é diferente do transporte do dia a dia. Então muita gente fala, nossa, mas às vezes eu passo e vejo as estações de BRT, né, não tão cheias quanto o transporte coletivo. Eles têm uma característica completamente diferente. Se você estiver hoje na estação Hiper, você pode pegar a linha B1, B2 ou B3, são 3 linhas então de BRT. São muitas opções, não dá tempo de ele ficar parado. Então você não fica ali esperando. Sim. Então você tem esse abastecimento feito de uma forma constante. No horário de pico, cada 3 minutos. Porque você tem um corredor expresso que garante esse conforto e essa comodidade. A forma de se deslocar na cidade de Salvador mudou muito ao longo dos últimos anos. A gente tem 4 corredores principais de transporte na cidade. Tem o corredor da Orla, o corredor da Paralela, da BR-324 e também do subúrbio. Na BR e na Paralela nós temos o metrô, que atende a população e que faz a integração nessa região da rodoviária. A gente faz esse complemento ali da rodoviária para o Itegara, que é o segundo maior ponto de destino da cidade, Pituba e Itegara, com o BRT, e faz também para Lapa, que é o primeiro. Então a gente atende 2 corredores muito importantes de desejo da cidade. E esses corredores não atendem só a população que mora naqueles bairros. Então se você mora na Boca da Mata, se você mora em São Rafael, em outros bairros da cidade, você pega o metrô, ou pega a integração do seu ônibus, e com apenas uma tarifa. Salvador é uma das poucas cidades no país que com apenas uma tarifa você pode pegar até 3 modais. Isso mudou muito a forma das pessoas de se deslocarem na cidade. Antigamente você tinha linhas em todos os bairros que iam para Lapa, para Barra e para Pituba. Sim. E com a chegada desses novos modais, esse deslocamento ele se alterou muito. Então nós temos hoje as LBs, que são os Lapa-Barras, que saem da região da Lapa, e em 3 corredores, um corredor para o Rio Vermelho, um corredor ali para Sabino Silva e um outro mais para a região da Graça. E a gente verifica até hoje a região da Barra, com a quantidade de ônibus que tinham antigamente, com a repaginação que foi feita na região da Barra, a gente nem consegue imaginar hoje toda aquela circulação, não era no passado, a viabilidade, isso. E é muito mais eficiente, porque a pessoa chega na região da Lapa, sai ônibus o tempo inteiro, né, por demanda, a população entra no ônibus, o ônibus sai
com oferta muito maior, e você evita ter um ônibus que tem uma capacidade ociosa ali de 10, 15, 20%, Exato. que a população vai descendo ao longo do trajeto, indo para a região, você concentra mais em alguns veículos, é o mesmo conceito que a gente tem no BRT. A nossa próxima pergunta era justamente assim, que a operação tem um pouco mais de 2 anos, que fala, a gente tem um especialista, né, em BRT, que a gente já tinha citado anteriormente, mas aí como a prefeitura avalia o sistema até aqui, então tu já respondeu completamente, que realmente o resultado tem sido o que vocês imaginavam, Muito tem atendido exitoso. muito bem, né? Isso, tem atendido Isso muito nos bem. deixa também muito feliz. O assunto que ninguém quer falar é de aumento de passagem, Gabriel. O assunto que ninguém quer falar eu deixo contigo, viu? Pois é. Eu queria voltar nessa questão da tarifa, né? Porque agora, logo depois da virada do ano, no dia 3, se eu não me engano, o prefeito acabou confirmando já esse aumento da passagem, em um momento em que, desde que ele iniciou o mandato, ele fala que a tarifa não remunera mais o sistema, ele cobra bastante um subsídio federal para o transporte público, né, de um modo geral, que é um problema das grandes cidades, até das médias cidades hoje que a gente tem aqui no país. Mas eu queria que o senhor fizesse uma análise macro, né, rapidamente, se possível, sobre essa questão do transporte em relação à relação com as concessionárias. E esse aumento de tarifa é um momento em que existe uma percepção da população também referente, às vezes, a um sucateamento do transporte, mas o senhor trouxe aqui agora todos os investimentos, a quantidade, né, o efetivo que vai aumentar para os coletivos. Mas eu queria que você fizesse uma análise sobre essa questão da tarifa, também dessa relação com o empresariado, né, com as concessionárias. Você faz uma análise muito correta, Gabriel. Assim, desde a pandemia, o transporte coletivo em todas as cidades tem sofrido um golpe muito duro. A gente acompanhou isso na pele. Tivemos cidades no país que passaram aí 3 meses sem transporte coletivo. Em Salvador isso não ocorreu. A gente sofreu um golpe duro, a gente acompanhou os impactos disso no serviço e na frota, mas nós passamos aí por um período de reorganização, né? Entendemos que esse ano é o marco definitivo em a gente caminhar para a virada desse jogo. A gente acompanha e conhece as dificuldades muito de perto, né? Os usuários de transporte em Salvador, eles não têm nenhum centavo de apoio do governo federal. O governo federal não coloca recursos no subsídio para o usuário de transporte em Salvador. O que o governo federal tem feito, é justo mencionar, eles abriram um novo PAC com uma possibilidade de financiamento, e a Prefeitura de Salvador está tomando um empréstimo junto ao BNDES, que é um órgão federal, a taxas de mercado, né, e adquirindo frota. Então, essa é a participação hoje que o governo federal teve no sistema de transporte. A gente teve uma contrapartida federal para o BRT também, né, mas no dia a dia, na operação, nos custos da tarifa do usuário, a gente não tem esse tipo de colaboração, como a gente verifica em diversos locais, né, em outros países, não países muito distantes, países aqui da própria América do Sul mesmo, do governo central está apoiando. O que a gente sente falta é muito importante para o usuário. Do mesmo lado que o governo estadual, né, ele tem um investimento muito centralizado no metrô e no reequilíbrio do contrato do metrô. Tem também as linhas metropolitanas que atuam aqui na região, e a prefeitura, que é o ente que nessa repartição de tributos entre governo federal, governo estadual e governo municipal, é que tem a minoria dos recursos, é quem fica aí com a responsabilidade de estar aportando recursos para poder garantir aí a continuidade do serviço e avanço na qualidade. Então a gente tem que fazer um equilíbrio muito tênue nessa linha, porque a prefeitura agora, nessa aquisição, está investindo R$800 milhões na aquisição de novos ônibus. Então, são investimentos caros, investimentos significativos, e justamente com essa intenção de não repassar isso para a tarifa. Mas, ao outro lado, a gente também tem as questões contratuais. Então, todo ano tem recomposição da inflação, tem recomposição do diesel, tem uma fórmula paramétrica que faz essas recomposições, e a agência reguladora é quem acompanha essa parte toda tarifária, né? Acompanha os números de perto, conhece os números de perto, vai com rigor fazer a cobrança, e nós também acompanhamos isso junto com a agência reguladora, né, com as concessionárias, e a gente tem trabalhado muito para o sistema poder evoluir. A gente sabe as dificuldades, como eu menciono, mas a gente precisa também que o governo federal, o governo estadual, eles façam a colaboração. Na pandemia teve o apoio em relação ao idoso, né, eles fizeram um apoio na gratuidade do idoso, mas desde então a gente não conta com esse tipo de recurso, com esse tipo de ajuda. Me permita só puxar uma pergunta do fim, porque eu acho que vai casar mais, Sim. Dani. Referente à questão da tarifa zero, que a gente vê a discussão no país. Alguns municípios, eles adotaram isso, né? Aqui na Bahia a gente tem o caso de Alagoinhas, que está começando a discutir isso, mas acabou de aumentar a passagem também no início do ano. Diante disso que você falou, pensar uma tarifa zero hoje no modelo de Salvador seria uma utopia? É viável isso? Olha, eu acho que qualquer mudança no modelo tarifário, ela precisa passar também por uma discussão sobre as fontes de financiamento do transporte. Então, assim, sem a gente ter recursos que apoiem esse financiamento do transporte, a gente tem dificuldade em discutir uma tarifa zero.
Porque hoje, do jeito que as coisas estão, com tarifa paga pelo usuário, a prefeitura já está tendo que colocar recurso e está difícil. Imagina se zero. Então, o caixa da prefeitura, a responsabilidade que o prefeito tem é diversas áreas, né? Você tem aí toda a legislação para recursos para educação, então 25% do recurso para educação, 15% dos recursos para saúde. Você tem uma limitação de verba de pessoal, você tem... Obrigado. Você tem... Acho que o Gabriel está te fazendo falar demais. Nada. Que bom que eu estou tendo a oportunidade de compartilhar aqui. Bom, então você tem saúde, você tem educação, etc. E o prefeito ele precisa caminhar com todas essas demandas, saneamento básico, né, habitação, e a gente vê o programa Melhor. Então, é o dinheiro da população, é o recurso da população que tem que ser usado de uma forma muito equilibrada. Como eu falei, a prefeitura está investindo. Ano passado, a prefeitura aportou perto de 200 milhões de reais em subsídios para manter a operação, né, a operação que tinha veículos aí que custavam 400, 500 mil reais, um ônibus custava isso, hoje custa 800, 850 mil reais. Vocês sabem disso, que vivem nesse mundo alto, o quanto depois da pandemia os preços subiram, a população que vê nas ruas, o quanto o combustível também subiu nesse período, e a gente vê aí a elevação de ICMS de combustível e muitas coisas que a gente vive na prática. Então, o transporte público hoje ter um ICMS cobrado de combustível, isso vira tarifa para o usuário final. Então, o usuário paga o ICMS também, e o ICMS vai para o cofre do governo do estado e não para o sistema de transporte de Salvador, e não para um desconto do usuário de transporte. Então, a gente precisa, efetivamente, ter uma rediscussão desse modelo de financiamento do transporte público. Isso que é o principal. É isso. Sobre os amarelinhos, alguma consideração? Tu tinha também um questionamento. Bem rapidinho, eu sei que a gente está apertado de tempo, mas uma das últimas conversas que eu tive com agora aí, secretário Fabrício no ano passado, isso foi no início do ano passado, é verdade, é a questão da relicitação, né, dos amarelinhos, do transporte complementar, STEC. Eu queria saber em que pé está isso e quais são os próximos passos a partir de agora. Ele chegou a mencionar na época que seria temerário, né, relicitar no mesmo modelo, então se pensava em estudos, já estavam em andamento, estudos para pensar um novo sistema, um novo modelo. O que é que você pode falar para a gente? Isso, os amarelinhos, né, o serviço de transporte especial complementar, o STEC, para quem não conhece, eles são um serviço muito importante na nossa cidade, principalmente atendendo aí a primeira e a última milha. No modelo que eles têm hoje, eles atendem apenas a região mais norte da cidade, né? Então a gente precisa repensar toda essa complementaridade, né, isso que a equipe está se debruçando desse modelo. Ele também entra nessa questão de revisão do tipo de financiamento do modelo do STEC, né? Então, o prefeito coloca no seu plano de governo a renovação de frota do STEC. Nossa equipe vai estudar de que forma, né, está estudando de que forma isso vai acontecer. Esse secretário que está chegando agora, que está se adequando, apesar de já ter acompanhado muito de perto, participado do TAC com o Ministério Público em relação ao STEC. Então, o STEC ele precisa passar por uma renovação e a gente vai trabalhar ao longo desses 4 anos para poder renovarmos o STEC. O STEC também, na pandemia, sofreu um impacto muito grande. Eles tinham 380, mais ou menos, permissionários individuais e hoje estamos com quase 190. Então, você vê que o próprio permissionário individual, quando vai prestando serviço de transporte, ele vai tendo esse impacto na sua rotina. Então, a gente precisa trabalhar para poder garantir ônibus novos para o STEC, garantir qualidade de serviço e essa complementaridade no serviço de transporte de Salvador. Agora, secretária, acompanhando aí a tua trajetória, né, de agora, recente, desde que Bruno Reis aí o convocou, aí eu vi uma fala, assim, escutei uma fala de que, olha, eu vou colocá-lo para ir para as ruas e eu vejo nas tuas redes sociais, andando lá no metrô, subindo e descendo, como diz por aqui, né? Eu acho que estar com a população, ouvindo, como a gente falava ali de bastidores anteriormente, teu trabalho deve ser bem árduo, porque toda hora alguém quer opinar, quer fazer uma queixa, alguns elogios, tu deve já presenciar também, mas uma das coisas que falam aqui pra gente é assim, olha, retiraram algumas linhas, né? Eu acho que é um descontentamento, às vezes está fazendo o máximo para agradar, mas não consegue agradar a todos. Então, algumas linhas foram retiradas, é isso? A gente tem essa situação, como eu mencionei, das linhas do TAC com o Ministério Público, né, do termo de ajuste de conduta com o Ministério Público para a chegada do metrô. Então, os corredores da BR e da Paralela, né, houve essa demanda por parte do metrô, por parte do governo do estado, né, para que a gente não houvesse essa concorrência de linhas, houvesse essa complementaridade de linhas. Como eu mencionei, as linhas que circulam nessa região, elas precisaram passar por um ajuste num conceito de rede integrada de transporte, que você utiliza mais de um ônibus e não paga nada mais por isso. Muita gente tem dificuldade em se adaptar a esse modelo, a gente acompanha isso no dia a dia, né?
E a gente tem trabalhado para poder identificar algumas oportunidades de melhoria. Esse é o desafio que o prefeito Bruno Reis colocou. Nós também temos trabalhado, e amanhã, por exemplo, nós entregaremos em Vista Alegre 20 ônibus, né? Essa determinação que ele colocou da gente estar fazendo corpo a corpo com a população. Então, amanhã nós vamos no bairro entregar junto à população, né, 20 ônibus junto com a comunidade, fazer a substituição. Maravilha. E em Conjunto Pirajá, logo na sequência. Então, a gente vai fazer essas entregas também no bairro, para a população ver presencialmente a evolução desse trabalho, ver presencialmente o que é que a gente está fazendo e ajudar a gente também a cuidar desses equipamentos. Isso é muito importante. Então, a gente vai entregar novinho, 0 km, com ar-condicionado, e a gente espera que a população abrace, entenda também o esforço que a prefeitura faz para poder atender a população. A gente teve, em 2024, diversos casos de queima de ônibus, de vandalismo. Sim. Né? São ônibus que saem do sistema, que atendiam a população, muitos deles ônibus com ar-condicionado também. Então, a gente precisa estar tendo esse cuidado com esse equipamento. A gente sabe a situação de segurança que a cidade vive e a gente vai trabalhar para poder melhorar a mobilidade a cada dia. A gente aqui trabalha no BN Autoscast, já recebemos alguns convidados bastante preocupados também com os carros elétricos, né? Sim. Que hoje é uma demanda cada vez mais em alta. E, assim, falando da sustentabilidade, o que a prefeitura prevê, tem já algum marco em até ano tal nós pretendemos estar com a frota toda do elétrico? Bom, o plano de mobilidade urbana da cidade de Salvador, ela prevê aí metas de curto, que é 2025, sim, médio 2032 e longo prazo, que o marco é 2049. Isso se alinha às metas da Organização das Nações Unidas, da ONU. Então, a cidade de Salvador tem uma meta de zerar emissões de transporte público até 2049, que é no longo prazo, está no plano de mudanças mitigação às ações climáticas da CECIS, Secretaria de Sustentabilidade, e também no plano de mobilidade isso é traduzido. Então, a gente tem essa meta. E na vida prática, o que a gente tem feito? A gente começou com 8 ônibus elétricos nas linhas de BRT, que a população acompanha. Nós construímos também o primeiro eletroterminal público da cidade, o maior do Norte e Nordeste hoje, né, em área pública, o maior do país, com 20 posições de carregamento simultâneas. E a gente pode aí fazer ciclos e carregando ao longo da noite aí, 60 ônibus até. Então, a gente tem recarga de oportunidade entre os horários de pico, que a gente pode também reforçar. Então, nós começamos devagar com 8 ônibus, fizemos a aquisição agora de 90 junto ao Banco Mundial, esse processo de crédito que eu mencionei. E também para os veículos particulares, a gente vai trabalhar um processo de chamamento público para que a gente possa multiplicar os carregadores também nas áreas da cidade. Então, áreas de zona azul, áreas públicas. A gente quer também trazer para a discussão do PDDU a possibilidade dos novos imóveis estarem incorporando também opções de carregamento, porque a gente sabe que até as pessoas estão migrando cada vez mais também para os veículos elétricos, são a realidade da nossa cidade. Então, acho que o papel da Secretaria de Mobilidade é estimular esse uso, estimular de uma forma consciente a redução de emissões. É nesse sentido que a gente trabalha. Maravilha. A pergunta do 100% ele acabou respondendo, né? Já. Ele falou 2049. A gente tem essa meta ambiciosa, né, de até 2049. Acho que a cidade ela acerta quando tem meta de curto, médio e longo prazo, né? Porque a gente não consegue virar a chave de uma hora para outra, né? Mas é uma meta de longo prazo que a gente tem para 2049 chegar lá. Nós conversávamos, né, no início falando a respeito do BN Autoscast, né, do que o nosso dia a dia aqui é tentar fomentar, aumentar a comercialização dos veículos novos e seminovos. Então, assim, eu posso continuar fomentando esse comércio, a prefeitura já se prepara e tu é otimista, né? As coisas vão melhorar, é isso? Com certeza, as coisas têm melhorado, a gente tem trabalhado muito para isso. Eu acho que esse mercado é muito importante para a cidade, né? A quantidade de empregos que gera, a quantidade de oportunidades que gera, e a Secretaria de Mobilidade tem sido sensível, tem sido atenta a isso, tem trabalhado muito. O plano de governo do prefeito Bruno Reis tem muitas iniciativas para esses próximos 4 anos, para a gente poder continuar esse ritmo de trabalho e entregar uma cidade cada vez melhor. Eu fico trabalhando, criando problema. E o secretário fica trabalhando para resolver o problema. Tanto no BN Autos também, que é o nosso classificados aqui de autos, então a gente fica sempre assim, incentivando essa troca, incentivando a compra, incentivando que tenha mais de um veículo na residência, que aí gera todo esse problema, mas agora nós temos uma pessoa competente para ajudar a resolver, né?
Eu acho que tinha mais uma pergunta que tu ficou, Gabriel, para fazer. Tudo certo. Tudo certo. Então agora eu vou dar a oportunidade de a gente tratar de alguns assuntos aí, porque assim, tem tanta novidade que tu está trazendo e o tempo é tão curto, mas aí a gente tem mais uns minutinhos para te deixar à vontade, ver o que a gente não abordou por aqui. Fique à vontade, por favor, secretário. Obrigado. Bom, a gente tem algumas outras iniciativas que eu acho que vale a pena mencionar. Eu acho que uma das prioridades desse segundo ciclo de gestão do prefeito Bruno Reis é a gente trabalhar os aspectos também de acessibilidade, de microacessibilidade. Então, nós temos aí toda uma agenda de mobilidade ativa e temos o teleférico do subúrbio, né, que é uma das entregas previstas nesse ciclo de gestão, que vai sair da região da garagem da plataforma ali em Praia Grande, vai até o Mané Dendê, faz as ligações daquela região de Pirajá e sai na BR-324. Então você vai ter 2 corredores importantes, um dos locais de Salvador que tem o maior desnível topográfico sendo atendido por teleférico na nossa cidade. Então essa é uma das entregas que a gente vai estar trabalhando. Nós temos também alguns projetos que nossa equipe tem, a equipe da Secretaria de Mobilidade, um corpo técnico muito competente. A gente tem trabalhado para poder trazer, a exemplo do que acontece na Colômbia, algumas escadas rolantes em comunidades também aqui na cidade de Salvador. Então a Colômbia, nosso vizinho aqui do lado, para não dizer que a gente está indo muito longe buscar, ela tem um projeto muito bem sucedido, que é o Comuna 13, de revitalização de áreas urbanas. Isso está no plano de governo do prefeito Bruno Reis. A gente quer trazer isso porque entra numa perspectiva da mobilidade ajudando a regeneração urbana. Então, lá, no caso da Colômbia, você tem lances de escada com platores nas regiões. Então, nesses platores, a comunidade tem um barzinho, um mercadinho, uma farmácia. Então, você tem geração de oportunidade dentro da própria comunidade em que você utiliza esse desnível topográfico e essa necessidade de gerar acessibilidade para gerar oportunidade para a própria população. Então, você insere a população. No caso da Colômbia, do Comuna 13, isso virou um equipamento turístico. Todo mundo que vai a Medellín quer ir visitar o Comuna 13, 9 a cada 10 turistas. A gente quer trazer isso para Salvador. Isso está no plano de governo. Vai ser diferente com toda essa nossa beleza natural aqui. Vai virar realmente um ponto turístico. E também os desníveis topográficos que a gente observa que são um desafio para acessar os principais corredores de transporte, né? A Prefeitura de Salvador, e vale a pena mencionar, teve um projeto pioneiro do Caminho Legal, que foi no bairro do Doron. O Caminho Legal, iniciativa feita também com a GDCI, que está nesse guarda-chuva da Bloomberg, com a Fundação Mário Léo Ferreira. Nós pegamos uma escola no Doron e fizemos todo o caminho do entorno para as crianças poderem chegar na escola. Então, muitas vezes, os carros parados na calçada, você não tem aquela calçada adequada para a criançada poder chegar na aula. Sim. Então, a Prefeitura reformou a escola, reformou o posto de saúde, mapeou todo esse caminho junto com a população. As crianças puderam participar também com seus pais, toda a comunidade acadêmica, os professores, e a gente foi mão na massa, lá, a equipe junta. Vocês puderem depois observar aí na internet, nas redes sociais, o projeto do Caminho Legal do Doron. Foi uma iniciativa muito interessante de acessibilidade, de mobilidade naquela região, e que a gente garantiu ali uma ocupação do espaço público pelo pedestre, pela população legal. Foi feito de forma lúdica. Então as crianças, quando vão no caminho da escola, isso num bairro, né, do Doron, que tem os desafios que a gente conhece de perto. Então, a gente quer multiplicar isso para outras áreas da cidade. Sim. Também. É uma contribuição que a Prefeitura dá à população na regeneração urbana, né, na ocupação do espaço pelas pessoas. Então, acho que tanto a parte de equipamentos verticais, a gente vai estar inaugurando aí possivelmente no dia 24, né, estamos para confirmar, o elevador Lacerda, que passa por uma requalificação, mas a gente quer também levar escada rolante, melhoria de acessibilidade, caminho legal e reforçar toda a mobilidade ativa na cidade de Salvador. Meu Deus, quanta iniciativa, que para mim muita coisa inédita, que como eu acredito que muita gente não tinha ouvido falar. Que bom, né? Poder trazer essas novidades. Agora, eu tenho uma dúvida. Sim, Dani, por favor. Rapidinho. Aquela ideia do túnel ali na região do Campo da Pólvora, né? Ali em direção ali a Castro Alves, se eu não me engano. Está sepultada essa ideia no momento? Esse é um projeto da CEINFRA. Uhum. A CEINFRA colocou... Mas ele traz ali como uma espécie de um novo modal também, né? Seria uma integração do Campo da Pólvora, né? Você aproveitar o metrô que é subterrâneo. Sim. E você caminhar no eixo que passe ali pela Barroquinha, que tem toda aquela dificuldade de revitalização, e também para a região do comércio, para você poder promover essas integrações. Então esse é um projeto da CEINFRA, esse secretário novo que está chegando vai se atualizar e que peta esse projeto.
Mas é um projeto que colabora muito para a mobilidade da cidade e para a revitalização dessas regiões. Beleza. Maravilha. O secretário já mostrou estar muito bem preparado aqui para nos atender e chega para a prova de fogo, que é o carnaval. Para o carnaval já tem ideias tuas aí que vão ser colocadas ou vai seguir o planejamento da gestão anterior? Conta para a gente o que está programado para o nosso carnaval. Eu tive a felicidade de trabalhar durante alguns anos aí nesse projeto de carnaval que nós temos hoje na cidade. Então, a prefeitura tem uma estratégia muito consolidada de carnaval. A prefeitura pegou o raio de 35 mil residentes da região do entorno do circuito. Então, todos os residentes eles entram no site, já é uma prática que tem alguns anos, e fazem o credenciamento dos seus veículos para poderem receber em casa o adesivo de acesso. Então, essa é uma comodidade enorme, você não precisa se dirigir a nenhuma estrutura, você recebe na sua casa, né, esse adesivo de acesso. E esse adesivo você utiliza do meio-dia às 6 da manhã. Então, das 6 da manhã ao meio-dia, a circulação ela é relativamente livre, porque tem o perímetro do circuito do carnaval, em que não é possível, até porque tem blocos infantis durante o dia, reposição de estoque, etc. Então, você tem uma estratégia robusta para quem mora, que recebe adesivo, tem toda a comodidade para poder circular. E você tem alguns serviços complementares que a prefeitura faz ao longo desses anos. Nós temos as linhas expressas que saem do Salvador Norte Shopping, do Shopping Paralela e do Salvador Shopping. Essas linhas saem em até 20 minutos, mas durante a hora de pico a gente vê que sai de 3 em 3, de 4 em 4 minutos. O usuário que tiver carro pode deixar o seu carro em um desses shoppings. A compra ela já pode ser feita de forma antecipada em um dos postos que a gente montou nesses shoppings para atender as pessoas e também no aplicativo KIM, que é o aplicativo oficial de recarga da cidade. E a gente tem esse atendimento todo para a região da Barra Ondina e também para a região dos Barris no centro, desses shoppings que são shoppings participantes. E nós temos também algumas outras iniciativas. Nós temos o BRT agora, que vai ter também uma linha expressa, que vai sair da rodoviária até a Lapa. Isso vai ajudar muito a população, é o reforço desse circuito, que é o circuito do centro, tão querido por todos nós. E nós temos também aí todo um serviço de táxi, de mototáxi. A gente está no período de recadastramento junto com essa categoria. A gente faz pontos especiais para atendermos aí os taxistas e os mototaxistas credenciados. A gente sempre faz um chamado à população que utilize os modais credenciados para sua segurança, para a gente poder ter um carnaval bacana. E acho que essa é uma contribuição importante que a prefeitura dá. Só para vocês terem uma ideia, durante o período de carnaval, apenas no serviço do Expresso Salvador, a gente espera transportar 150 mil pessoas ao longo dos 6 dias de festa. Isso representa, se você pegar uma média de 3 pessoas que utilizam carro para ir ao carnaval, menos 50 mil veículos que estão circulando na festa. Tirando pelos números dos anos anteriores. Dos anos anteriores. No último ano, a gente transportou entre 130 e 140 mil pessoas. Então, esse ano a gente pretende dar um passo a mais. A gente está estruturando o serviço para poder implementar melhorias com base no que a gente observou nos últimos anos. E a gente tem certeza que essa fica sendo uma contribuição da Secretaria de Mobilidade, mas também uma contribuição de toda a população que escolhe utilizar um serviço, né, como esse que a gente faz com todo cuidado, para poder dar a sua contribuição para melhorar a mobilidade no Carnaval. Maravilha. Eu fiquei muito feliz de conhecer essas iniciativas, de conhecer um pouquinho mais, né, a respeito do secretário, todo esse planejamento que tem para a gente. Te desejo muito sucesso, aí, que seja uma trajetória muito feliz e que consiga aí que esse planejamento todo atinja aí êxito. Eu tenho certeza que, se depender da nossa divulgação aqui de todos esses projetos também, eles serão muito bem-vindos. A população, fica aí o nosso recado, né? Não adianta a prefeitura, o nosso secretário está fazendo todo esse planejamento, está imaginando tudo, o melhor cenário, se nós não fizermos a nossa parte, que é conscientização, andar, principalmente os motociclistas pelas avenidas. A gente vinha falando de o quanto cresce, né, essa margem de acidentes. Então, andar com segurança. Já nós vamos ter aí uma pista exclusiva, né? Então, utilizar a pista exclusiva, porque a gente vê com viadutos e tudo mais que não são utilizados da maneira correta. Então, fica também esse avisinho aqui da nossa parte para nós fazermos. Muito obrigada, então, mais uma vez. Espero que nós tenhamos a oportunidade de vir aqui um pouco mais para frente, comentar sobre o que já foi implantado e sobre o sucesso aí da tua trajetória. Muito obrigado, Daniela. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Benialto, pelo convite. Bom, gente, estamos caminhando para o fim, mas eu não posso deixar de lembrar os nossos queridos patrocinadores. Eu queria agradecer. Irmãos Queiroz. Irmãos Queiroz tem tudo para sua casa e construção. O melhor preço da Bahia também, viu? Eles têm vários endereços. São Martins,
Itacimirim, Lauro de Freitas e dentro do Shopping Bela Vista. Uma loja completa para facilitar o seu dia. Irmãos Queiroz, tudo para sua casa e construção em um só lugar. Com a gente, Lima Veículos, um abraço para o meu amigo Lima, uma revenda aqui pioneira no segmento de automóveis novos e seminovos de luxo, né? Eles são referências no mercado e uma das maiores do Norte e Nordeste, que até do Brasil. Então, eles têm um time lá de atendimento humanizado e especializado que oferece uma experiência única para compra e venda e consignação também no seu carro, né? Então, são mais de 7 mil veículos vendidos. Essa para quem pode, não é? Gente, e Antena 1, nosso parceiro aqui, uma das rádios mais conhecidas do Brasil por sua programação de qualidade. Música de diversos gêneros, vão desde o pop rock a clássicos e até a vanguarda nacional do mundo, né? Um veículo com uma retaguarda de 2 grandes grupos baianos, o Grupo Bahia Notícias e o Grupo Aratu. Agora eu vou falar de 3 grandes parceiros. Universo AGV Proteção Veicular inaugurou essa semana lá no Auto Shopping Itapuã. Eles destacam-se com referência na proteção veicular e atendimento nacional com planos acessíveis para todos os tipos de veículos, viu, gente? Com atendimento eficaz, garantia de proteção veicular completa é na AGV. Com a gente, Tracker Carsat, melhores soluções em rastreamento veicular, mais de 10 anos no mercado, oferecendo soluções completas na proteção e garantia do seu veículo. Eles possuem bloqueio remoto, monitoramento 24 horas. Bom, é tudo para proteger o seu patrimônio, resguardar vidas, e o atendimento deles 100% humanizado. Encontra também lá no Auto Shopping Itapuã. Ituran Seguros. Ituran é uma empresa líder em recuperação e telemetria veicular. Tem 25 anos de experiência no mercado, já tiveram 115 mil veículos recuperados, né? Eles possuem um grande diferencial, que é o seguro autos com rastreador. Vá conhecer também lá no Auto Shopping Itapuã. Supervisão, vistorias automotivas. Nós sempre falamos aqui da importância de um laudo cautelar antes da compra. Então, para não comprar gato por lebre, Supervisão, nosso parceiro também, você encontra lá no Auto Shopping Itapuã. Chegando aqui conosco, a Incomaf, novo parceiro, Incomaf Marcenaria e Construção. A Incomaf atua nos segmentos de atacado e varejo, tudo para marcenaria e construção. Desde pequenos construtores, pequenas empresas, de todos os potes. Atende também aos profissionais de arquitetura, engenharia, empreiteiros, mestre de obra, carpinteiro. Então, atende a todos os nichos, né? Oferecendo para vocês a credibilidade de quem tem 30 anos de história. É isso mesmo, gente. 30 anos de história e estão em vários endereços. Barros Reis, Lauro de Freitas, Camaçari, Jauá, aquele logo lá após o pedágio. Então, nosso novo parceiro Incomaf, muito obrigada também pela confiança. E chegamos ao fim. Queria agradecer a audiência por vocês estarem aqui conosco. Espero que o nosso conteúdo tenha sido bastante agradável. Eu fiquei bastante surpresa com todas as novidades que nós conseguimos descobrir nesse episódio de hoje. Então, gente, mais uma vez, obrigada pela audiência e até breve.